Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Jorge Calao já não é comandante-geral da Polícia da República de Moçambique. Calao foi exonerado no final da tarde desta quarta-feira pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi, indica o comunicado da Presidência da República. Calao chegou ao posto mais alto da Polícia em dezembro de 2008, em substituição de Custódio Pinto. Era até a sua nomeação vice-comandante-geral e faz parte da geração dos antigos membros da corporação, onde já exerceu diversos cargos de direção, dentre os quais o de comandante provincial da polícia em Nampula e da Força de Intervenção Rápida, FIR. Jorge Calao deixa o comando-geral da polícia no meio do segundo mandato. Para o lugar deixado por Jorge Calao, ainda não foi indicado nenhum nome. Vamos a seguir acompanhar aquilo que foram algumas das intervenções de Jorge Calao. A polícia está a trabalhar. E vamos continuar a combater os criminosos. Quer estes que estamos à procura, como disse, como os outros. Nós vamos lutar, vamos dar o nosso mão para descobrir os autores. A polícia continuar a trabalhar junto com as populações no combate ao crime. A polícia não confirma nenhuma declaração de supostos responsáveis pelo assassinato de trabalho, o professor catedrático da UEM foi morto Eu por 3 de disse há março dias do ano que passado. esses criminosos, o comando da cidade anunciou que tinha 2 detidos em conexão com... São cassionados e saem para fora, mas a caução é um direito. Eles, em vez de se regenerarem-se e continuam a fazer o mesmo crime. Portanto, a nossa tarefa agora é operações de limpeza. E vamos continuar a persegui-los para, de novo, pô-los à barra da direção, à barra do tribunal. A nossa tarefa agora é de recolher as armas. E vamos continuar a recolher as armas onde estiverem. E essas operações vão continuar. Já começamos no caso do Lhakama, né? Vamos buscar as outras armas. Acabou. E não estamos a perseguir ninguém. Queremos armas que tiram a vida para que o povo ande mais à vontade. E as operações de busca e recolha do armamento vai ser permanente nas cidades, aos marginais e mesmo os guerrilheiros que tenham a arma nas mãos. Vão buscar. Nos preocupa a movimentação de homens da Renamo e as zonas onde eles passam criam instabilidade nas populações. Caso concreto, em Nhamatanda, na província de Sofala, em Gorongosa, Mwanza, Seringhoma, fazem e extorquem os bens dessa população, violam mulheres e criam, portanto, terror, limitando a movimentação dessas populações. Assim como estamos a fazer o combate contra o sequestro, a luta, também estamos a trabalhar para proteger as nossas esquadras, os nossos comandos, e a luta continua contra aqueles que nos atacam. Contra a Renamo, nós não vamos arregaçar as mangas, vamos nos defender quando formos atacados. Vamos nos defender. E também, mais uma vez, quero apelar às populações também que denunciem esses guerrilheiros que pululam por aí. Há muito alarido, há muita informação, há muita desinformação também. Aí estão ali. Outras vezes, é verdade, mas outras vezes é para poder criar pânico nas populações para movimentar-se de um lado para o outro. Muitas vezes acontece. Agora estão aí na cidade, agora estão ali. Todos nós não estamos a desprezar as informações, mas temos que estar atentos. Porque muitas outras vezes aparecem aí no Facebook, estão ali. Para criar instabilidade, para que as pessoas não vão trabalhar, para fazer acontecer o que está acontecendo é um moinho, né? Trocha de um lado para o outro. A Renamo está sendo manipulado. O objetivo é criar instabilidade para poder parar com o desenvolvimento de Moçambique, para que o povo moçambique continue pobre, escravo, como era em 500 anos. Agora, se vocês jovens não defendem o país, os outros que vierem vão ocupar e começar a explorar a riqueza. E continuamos a ser dependentes. Continuamos a termos mãos estendidas. Intervenções de Jorge Calao ao longo do seu mandato. Calao já não é comandante-geral da Polícia da República de Moçambique.
O Comando-Geral da Polícia não confirma nenhuma detenção de supostos responsáveis pelo assassinato de Gil Sistac. O professor catedrático da UEM foi morto a 3 de março do ano passado e um mês depois o comando da cidade anunciou que tinha 2 detidos em conexão com o caso. Durante a semana também registramos uma situação que vale a pena partilhar com toda a sociedade, que tem a ver com a detenção de 2 indivíduos envolvidos no caso da morte ou assassinato do professor Gil Sistac. Estes são processos muito sensíveis. Qualquer informação que nós formos adiantar, poderemos perturbar as investigações que estão em curso. 11 meses após este anúncio do então porta-voz da corporação na cidade de Maputo, Arnaldo Chefo, a polícia ainda não apresentou os supostos autores materiais e morais do assassinato do professor catedrático e constitucionalista Gil Sistac. Aliás, esta terça-feira, o porta-voz do Comando-Geral da PRM, Inácio Dina, não confirmou nenhuma detenção anunciada ano passado e disse que várias pessoas foram notificadas e ouvidas pela Polícia de Investigação Criminal. Neste momento não podemos precisar. No primeiro momento houve vários indivíduos que foram ouvidos, foram solicitados para a polícia e ouvidos. Poderemos certificar provavelmente em algum momento se até agora há alguém detido. Mas detido em relação a este caso concreto criminal só podemos certificar. Mas ouvidas, algumas pessoas foram ouvidas, algumas em declarações que foram testemunhas, algumas ouvidas mesmo porque se achava conveniente que ajudassem a perceber o próprio caso criminal, porque um dos aspectos é que a polícia trabalha com base em suspeitas. Mesmo sem revelar prazos, Inácio Dina diz que a polícia tem esperanças de apresentar, ao longo dos próximos meses, os resultados sobre o crime que chocou o país. Esperamos nós ter algum resultado que nos permita partilhar com o público, mas os dados que nós temos desde o primeiro momento foram os vestígios recolhidos no local e algumas informações que foram passadas. E em função dessas informações que foram sendo trabalhadas e até então estão sendo trabalhadas. Pontualmente, se houver alguma necessidade de partilharmos sobre outra natureza de resultado em relação ao grau de investigação desse crime, havemos de partilhar. Gil Sistac morreu no dia 3 de março do ano passado no Hospital Central de Maputo, para onde foi socorrido minutos depois de ter sido baleado na Avenida Eduardo Mondlane, no coração da cidade de Maputo. 3 pessoas perderam a vida e uma outra contraiu ferimentos graves após assalto a um caminhão que na altura transportava bombons deteriorados para uma lixeira. Testemunhas ouvidas no local disseram que o incidente foi provocado pelo automobilista do caminhão. Um caso insólito deu-se esta quarta-feira na cidade de Alta e Nacala, quando um grupo de jovens vendedores ambulantes tentaram assaltar um caminhão que transportava bombons a caminho da lixeira onde o produto ia ser incinerado. O ato terminou em tragédia, pois 3 das várias pessoas envolvidas no referido assalto acabaram perdendo a vida, 2 no local e a outra pouco depois de ter dado entrada no hospital distrital onde se encontra internada a 4ª pessoa que sofreu ferimentos graves. Que lá por dentro havia um produto que expirou e sabiam, e o motorista foi dito que talvez tinha que levar ao lixo. Então chegou aqui e parou. Só que quando para, os homens começam a invadir, abriram o contentor e começam a tirar os produtos para fora. E ele para e depois volta a marcha atrás. E depois começou a atropelar essa gente. Nem eram só 4 pessoas, já tinham mais que 8 pessoas aí. O motorista desceu, veio, reparou as pessoas, depois entrou no carro dele, levou o carro à reta quarta. Pisou, mas queria avisar. Um senhor que gritaram, você está a matar pessoas aqui atrás. Ele foi-se embora. Porque quando entrou na cabine, pôs trabalhar o carro como estava em Rolandi. Bujar de guarda, logo as pessoas começaram a gritar para o condutor que senhor, tem pessoas que não vão fazer perder a vida com as pessoas. Bujar de guarda andou, quando ele descobriu que alguém morreu, eu quando já pus para frente, quando ele começou a marchar, até agora está lá. O automobilista do caminhão que na altura transportava bombons tem a versão diferente. Quando eu estava a conduzir, subiram o contentor, começaram a cortar selo. Cortaram aquele selo, começaram a tirar o pompom. Começaram a cair dali mesmo. Depois tiraram o martelo para começar a me bater. É por isso que eu fugi para aquela rua do Belmonte. Encostei ali. Quando eu estava a arrancar, também começaram a cair.
de referir que no ano passado uma pessoa perdeu a vida e a outra contraiu queimadas quando tentava assaltar sacos de arroz numa vala onde decorria a incineração de vários produtos com prazos expirados. De crianças mortas nos últimos 3 dias na Beira, na sequência das fortes chuvas que se abateram sobre aquela cidade e que inundaram 26 bairros do Chiveve. As chuvas intensas que se fizeram sentir na cidade da Beira nos últimos 3 dias mataram 7 crianças e deixaram feridas outras 3, sendo 2 com gravidade que se encontram internadas no Hospital Central da Beira. Para além de terem provocado luto, as águas das chuvas inundaram todos os 26 bairros da cidade da Beira e destruíram vários bens da população, com destaque nos bairros da Manga, Vaz, Munhava, Esturro, Pioneiros e Mataquano, onde muitos munícipes foram obrigados a pernoitar em cima das mesas e cadeiras e tiveram que procurar formas para acomodar parte dos seus bens. As inundações condicionaram, por outro lado, a circulação de pessoas e bens tanto nos bairros urbanos assim como suburbanos. Na manhã desta quarta-feira, o Conselho Municipal da Beira convocou uma conferência de imprensa com o propósito de apresentar dados atualizados provocados pela queda das chuvas, com destaque para as vítimas humanas. Temos confirmadas 7 situações de mortes, uma morte na Munhava, uma criança que caiu no poço, outra na Manga Mascarenhas, que também caiu num poço, uma vítima mortal no Vaz, que caiu na vala de drenagem, 2 crianças que, portanto, morreram devido ao desabamento do muro no Capital Food, e outras 2 gravemente feridas e uma com ferimento ligeiro. E temos também 2 crianças que caíram numa fossa aberta no 13º bairro, totalizando 7 vítimas mortais. Portanto, este é o balanço, portanto, das mortes havidas pelas enxurradas. O Conselho Municipal da Beira acredita que, apesar de ter chovido bastante, o impacto das chuvas não teria sido tão forte se todos os munícipes contribuíssem na gestão correta do bem público. Por causa de deposição incorreta de resíduos sólidos, nós tivemos as valas de drenagem repletas de montões de lixo que faziam com que as águas não circulassem de forma célere, não circulassem ou não houvesse escoamento rápido das mesmas águas, criando assim um grande constrangimento em relação àquilo que nós gostaríamos que fosse, que é uma drenagem rápida, portanto, do espaço. Ainda na Beira, esta manhã foi localizado um corpo sem vida no bairro do Goto, nestas águas. Tudo indica que esta pessoa morreu há mais de 24 horas, tendo em conta o estado do corpo que se apresentava meio decomposto. Logo de manhã, acordou na minha casa é essa que está velha. Acordou, queria ir na casa de banho, viu corpo sem vida. E nós temos sérias dúvidas, porque nós tivemos contato com o secretário dos quarteirões, disseram que não é uma pessoa tão próxima daqui, por isso que ainda prevalecem as nossas dúvidas de que trata de uma pessoa que foi assassinada e foi colocado neste local. Quanto à queda do muro, que matou 2 crianças, as primeiras constatações de uma equipa do governo provincial de Sofala, liderada pela própria governadora, apontam que houve negligência por parte da empresa, pois o muro foi construído pelos próprios trabalhadores. A governadora da província de Sofala, Helena Taipe, mostrou-se preocupada com a tragédia que se abateu sobre 7 famílias na cidade da Beira e esteve nos últimos 2 dias a visitar e a solidarizar-se com as famílias enlutadas e a inteirar-se de perto dos estragos causados pelas chuvas. Tudo quanto até agora vimos são situações que deviam ter sido evitáveis. Também sentimos que quem estava a fazer a construção deste grande muro de vedação não era a empresa especializada, são simples trabalhadores que são contratados lá dentro e fazem construções, e de certeza que podiam não ter conhecimentos técnicos para a sua construção. A inspeção está a fazer o trabalho e em casos destas embarga-se. Portanto, a primeira decisão é esta, para-se com tudo, até que nós investiguemos e aprofundemos o que é que de facto está a acontecer. E há muita intransigência.
nesta empresa. Daí que, como eu disse, nunca venho aqui por bons motivos. Este é o cúmulo dos motivos. O Conselho Municipal da Beira juntou-se às críticas da governadora de Sofala e garantiu que a empresa Capital Foods, proprietária do muro de vedação que caiu e matou 2 crianças, será responsabilizada pelos danos causados e explica porquê. E construíram a revelia, houve aplicação da multa, não foi paga, e assim como a própria estrutura do muro não obedece àquilo que é o que está plasmado nas normas de construção do muro, porque o muro tem 4 metros, a própria construção não tem consistência, significa que é uma estrutura débil, daí que por causa destas enxurradas houve tal desabamento. O outro pormenor que temos a referir é que esse muro foi vedar a parte de confluência de passagem das águas, portanto, para a drenagem das águas. Daí que houve uma grande força das águas para o desabamento dessa estrutura. Os frequentes cortes de energia elétrica prevalecem na cidade de Maputo e muitas empresas, incluindo estabelecimentos comerciais, viram-se forçadas a adquirir geradores. A EDM diz que o problema só estará minimizado daqui a 4 meses. Desde os mais pequenos aos de dimensão industrial. Os geradores passaram a fazer parte do dia a dia das empresas na principal zona de comércio e serviços da cidade capital. Não está na nossa despesa, nem no preço do produto que a gente tem ao mercado, o gasto dos combustíveis que a gente tem está sempre a comprar todos os dias. Mas nem vamos alterar o preço da cópia por causa disso. Proprietária deste centro de cópias, Fátima Issa, chegou a encerrar o estabelecimento devido aos cortes de energia elétrica. Em outubro passado, reabriu a empresa após adquirir um gerador. Tivemos que fechar porque não tínhamos gerador. O edifício não está equipado com gerador, então nem tem condições para ter geradores capazes de equipar. São edifícios antigos e a única alternativa que todos nós, aqui a zona, à volta, tivemos é ter que comprar um gerador para poder ter o dia a dia e fazermos o possível. Os restaurantes estão entre os mais penalizados. Neste café-restaurante, por exemplo, o sistema informático, ar-condicionados e máquinas de café não estão a funcionar. A proprietária fala de prejuízos e, a continuar assim, diz que pode ter que fechar as portas. Combustível, um dia inteiro sem energia, nós pagamos à volta de 4,5, 5 mil por dia, meticais. É muito difícil para qualquer empresa, para qualquer negócio. Se isto continuar por muito mais tempo, nós vamos ter que encerrar portas, não se consegue. Perante um problema que se arrasta desde setembro de 2015, a EDM prevê uma solução de médio prazo com a reparação de um dos transformadores avariados. Daqui a 4 meses vamos ter um dos avariados já reposto, que são 160 MVAs. Enquanto isso, decorre tanto a fabricação dos novos, que vão também servir de redundância do sistema, tanto depois de termos reposto os avariados. Vamos ter até meados de março 80 MVAs. Temos uma outra solução, que é uma solução alternativa, que está sendo coordenada com a vizinha ESCOM, que é para montar mais 80 MVAs. As restrições na zona sul do país resultam da avaria dos transformadores da subestação da Matola. Os transformadores importados por 8 milhões de dólares só chegam em dezembro. A Comissão de Inquérito à queda do muro da piscina olímpica concluiu que o empreiteiro alterou o projeto de construção no meio da obra, além de outras irregularidades. O Conselho de Ministros analisou o relatório de investigação e pondera mandar fazer uma inspeção em todo o complexo esportivo do Zimpeto. O muro da piscina olímpica caiu no sábado antepassado, matando uma pessoa e ferindo outras 8. O governo criou logo uma comissão de inquérito e deu uma semana para a apresentação das conclusões. A equipa de investigação foi constituída por técnicos do Ministério da Juventude e Desportos, da Saúde, das Obras Públicas e Habitações, do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Laboratório de Engenharia de Moçambique, Conselho Municipal da cidade de Maputo e o responsável da obra, o consórcio português Mota Engil
Soares da Costa. Depois de visitas ao local da tragédia, análise laboratorial de amostras do material de construção, avaliação de documentos e a auscultação das partes envolvidas, a comissão de inquérito concluiu que houve negligência do empreiteiro e do fiscal. O consórcio Mota Ingil e Soares da Costa foi negligente ao não ter tido em conta que a alteração da solução inicial da parede frontal do complexo das piscinas carecia de uma reavaliação da segurança estrutural. A fiscalização, técnica Engenheiros Consultores Limitada, no exercício das suas competências, não exigiu a documentação justificativa das alterações feitas pelo empreiteiro e foi omissa na aprovação das alterações. No local do incidente, a comissão constatou que a parede já estava fragilizada e que o empreiteiro alterou o projeto da obra. Ficou-se a saber que o projetista da especialidade de estruturas, inicialmente, previa a construção de uma parede parcialmente vazada para alívio das pressões devidas ao vento, reforçadas com varões de aço embutidos e com uma estrutura metálica solidariamente ligada aos elementos estruturais horizontais, conferindo à parede uma maior resistência à ação do vento. Por achar que era uma solução morosa, segundo nos foi referido pelo empreiteiro, para o cumprimento do prazo de execução da obra, o empreiteiro, em vez da solução que foi referida anteriormente, optou unilateralmente por alterar a solução para uma parede impermeável ao vento. O ministro das Obras Públicas garante que os culpados serão responsabilizados. Carlos Bonetti considera ainda a possibilidade da criação de uma comissão independente para uma inspeção de fundo às instalações do Complexo Desportivo do Zimpeto. E ao se apresentar este relatório ao Governo, houve a recomendação que também consta do relatório, no sentido de aprofundar mais ainda as causas e que vai haver responsabilização de quem de direito por parte deste incidente. O relatório terá que ser muito mais abrangente, o inquérito vai ser independente, sim, e queremos aqui deixar bem convicto que o Governo vai continuar a fazer todo o seu trabalho no sentido de trazer as conclusões finais sobre este inquérito que começou aqui e que não termina, segundo a instrução que foi dada pelo Governo, mas que terá o seu prosseguimento até a parte terminal. Ter que haver uma inspeção a todas as obras adjacentes e não só, se calhar a todo o complexo, mas neste momento, conforme dissemos e reafirmamos, estão interditadas todas as atividades desportivas no complexo das piscinas. Mas é verdade que o complexo não são só as piscinas e nas outras estruturas elas estão operacionais e nós iremos inspecionar todas elas, mas conforme viram também do detalhe do relatório, ainda há um trabalho que tem que ser feito em profundidade naquilo que é a própria infraestrutura que sofreu danos, para virmos a conclusões mais consistentes e depois analisarmos todo um processo daquilo que foi a execução destas obras, consoante o tipo de empreitada que foi de concessão e execução. O Complexo Desportivo do Zimpeto é composto por 2 piscinas, incluindo a Olímpica e o Estádio Nacional, além de outras infraestruturas afins, como espaços para lojas e festas. A empresa técnica Engenheiros e Consultores, apontada como fiscal da obra do muro da piscina olímpica, diz que não teve nada a ver com o projeto. A empresa de engenharia explica que tinha apenas a responsabilidade de fiscalizar a construção dos condomínios da Vila Olímpica. No sentido de apurar as reais causas. A comissão de inquérito ao incidente do Zimpeto disse que a empresa técnica Engenheiros e Consultores foi o fiscal da construção do muro da piscina olímpica e, por isso, é parte responsável pela tragédia do sábado antepassado. A empresa de engenharia desmente a comissão de inquérito e diz que aquela obra nunca teve fiscal. A nossa associada não era fiscal, portanto, a empresa que vem, aparece nos mídias, que é a técnica Engenheiros Consultores, não era fiscal da obra, não tem nenhum contrato com o Estado para fiscalizar aquela obra. Teve alguma intervenção em algum momento e isso foi baseado na boa-fé
em resposta ao pedido que o cliente fez para a técnica dar alguma assistência. Mesmo que houvesse um fiscal, quem garante a qualidade, ou quem deve garantir a qualidade final da obra é o empreiteiro. A técnica Engenheiros e Consultores vai mais longe e diz que é importante que se avalie a qualidade dos condomínios da Vila Olímpica, levantando a possibilidade dos residentes estarem a pagar por casas de pouca durabilidade. É preciso averiguar o que se passou, porque estes edifícios, estes apartamentos estão a ser vendidos a pessoas, muitas pessoas jovens, que vão levar muitos anos a pagar os edifícios e podem estar a pagar por um produto que tem problemas. Então, mais uma vez, cabe a quem está a vender verificar o que se passou durante a construção e só depois disso é que se pode ter uma oposição. O consultor da construção da Vila Olímpica chama atenção à necessidade de se seguir a lei sempre que o governo for a fazer uma construção, de modo a evitar que se tenha problemas de qualidade. O governo foi hoje ao Parlamento prestar esclarecimentos aos deputados sobre a situação política e social do país. Esta é uma notícia para acompanhar após o intervalo. Até já. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. STV também é desporto. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. O governo foi hoje ao Parlamento prestar esclarecimentos aos deputados sobre a situação política e social do país. As calamidades naturais e a tensão política foram os assuntos levados à sessão. A bancada parlamentar da Frelimo solicita do governo informação sobre a dimensão e o impacto deste fenómeno. A bancada parlamentar da RENAM solicita uma informação detalhada do governo sobre a atual instabilidade político-militar, incluindo o tipo de paz que pretende com esta violência. A bancada do MDM pretende saber quais as ações em curso, bem como as estratégias adotadas pelo governo do dia para envolver os parceiros e outras agências de apoio no socorro às populações afetadas e na mitigação dos efeitos da falta de chuvas na agricultura, abastecimento de água e ambiente. Estas são as questões que as três bancadas colocaram ao governo. As respostas iniciais vieram do primeiro-ministro, que chefiou a delegação do governo.
Carlos Agostinho do Rosário respondeu de tudo um pouco, mas teve na tensão política o seu assunto da eleição. A população anda preocupada com o reinício da violência protagonizada por homens armados confirmados da Renamo. Não tenhamos dúvidas que tais ações não expressam a vontade e desejo do nosso povo, que já sofreu o suficiente em angústia e guerra, e por isso exige que todas as forças vivas e políticas afastem nos seus discursos e práticas o espectro da guerra. Carlos Agostinho do Rosário voltou a vincar os posicionamentos do governo sobre a tensão em curso. Responsabiliza a Renamo pela situação, reitera a abertura para o diálogo e salienta que não hesitará em usar as forças de defesa e segurança para proteger a população. O povo moçambicano não se pode deixar dividir por posições regionalistas, rígidas e episódicas, ambições de poderes consubstanciadas nas declarações e ameaças de tomada de poder à força em 6 províncias do nosso país a partir do março corrente. A posse de armas pela Renamo para chantagear o Estado e as populações e forçar a extensão de poder por via da força é contrária à convivência democrática num Estado moderno como o nosso. Segundo, a posse ilegal e ilegítima de armas, perturbando a ordem pública e na manutenção da paz, é uma situação sobre a qual as forças de defesa e segurança nunca devem ficar indiferentes. Sobre a situação da seca, o primeiro-ministro reiterou o apelo à solidariedade interna para ajudar os afetados. O governo volta esta quinta-feira ao Parlamento para responder às insistências dos deputados. E sobre a situação das calamidades naturais em curso no país, coube a Ministra da Administração Estatal e Função Pública dar as respostas solicitadas. Carmelita Ana Machlua fez o ponto de situação sobre o impacto atual e as perspectivas para os próximos meses. A consequência imediata do impacto combinado das chuvas, ventos fortes, descargas atmosféricas e aumento dos caudais das bacias do norte do nosso país, desde outubro de 2015 até o dia 25 de fevereiro de 2016, apontam para um universo de 31.882 pessoas afetadas e 153 feridos. Cerca de 2.055 casas de construção precária ficaram totalmente destruídas e 5.000 parcialmente destruídas. Outras infraestruturas afetadas foram 320 salas de aulas destruídas, para além de 10 unidades sanitárias. O efeito combinado de inundações registradas na zona norte e seca na zona sul e centro do nosso país afetou cerca de 584 mil hectares de áreas agrícolas, das quais cerca de 99,4% afetadas pela seca nas províncias de Maputo, cidade de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Zambésia e Tete. A tensão política e militar dominou os debates da sessão parlamentar desta quarta-feira na Assembleia da República. As bancadas da Frelimo e da Renamo trocaram acusações sobre a responsabilidade pela tensão em curso. Hoje, devido à arrogância e prepotência da Frelimo, que destruiu a base da democracia como forma de se manter no poder a todo custo, arrancando a vitória real ao partido vencedor, a Renamo, o país vive a instabilidade político-militar como consequências nefastas na nossa economia. Moçambique e o seu povo vivem hoje uma crise político-militar sem precedentes. Uma crise cuja origem são os resultados eleitorais de outubro de 2014. Não restam dúvidas de que a solução passa pelo reconhecimento do direito à governação das zonas ganhas pela Renamo e o seu presidente. Não encontramos razões objetivas que os moçambicanos se degladiarem, senão por razões meramente subjetivas, que se circunscrevem em interesses egoísticos, ambições desmedidas. Há bem pouco tempo, em meados do ano transato,
as províncias de Gaza e Inhambane foram severamente afetadas pela seca, com pouco mais de 138 mil pessoas afetadas pela insegurança alimentar e milhares de cabeças de gado dadas como perdidas. A desgraça, a fome e o desamparo foram inevitáveis para as populações, como aliás tem sido tradição nos últimos 40 anos de ingovernação. Sob as bolsas de instabilidade provocadas pelos homens armados da Renamo, que estão a matar, queimar viaturas e saquear bens, é nosso entendimento de que a Procuradoria-Geral da República deve intervir e tomar medidas legais e duras contra aqueles que insistem em ameaçar o nosso povo e o Estado. A Renamo recebe fundos do horário público pela sua representação parlamentar. Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, é necessário começarmos a refletir sobre este fundo. Por que está sendo usado para financiar operações de aterrorizar o povo? Mais um sequestro em Maputo. Um cidadão de 44 anos de idade foi arrestado para lugar ainda desconhecido por 3 homens armados no princípio da noite de ontem na Avenida Mao Tse-tung. A vítima é a proprietária de um estabelecimento comercial. A onda de sequestros voltou à cidade de Maputo. Desta vez, a vítima foi o proprietário deste estabelecimento comercial, localizado ao longo da Avenida Mao Tse-tung, na cidade de Maputo. Eram pontualmente 19 horas, quando o estabelecimento acabava de encerrar e a vítima se dirigia por este corredor para a sua viatura, que se encontrava estacionada neste local. De repente, 3 homens armados saíram de sua viatura, arrastaram a vítima e levaram-na consigo. Já tínhamos trancado todas as portas. Então, naquele da despedida, aqui à frente havia um carro, um Nissan assim. Então, naquele da despedida, eu já estava a uns 4 passos ou 5 passos. De repente estou a ouvir tiro a manusear a arma. Então, o meu bolso já estava quase em direção ao carro. Então, começaram a puxar a ele até ao carro. Então, dali, quando virei, já estava a entrar no carro, o carro já estava a sair. Quantas pessoas eram? Primeiro saiu um que tinha a KM. Depois saíram mais 2 que foram lhe puxar. Acho que eram por volta de 5, porque 2 ainda permaneceram no carro para ele poder puxar para entrar dentro do carro. Ainda tomada pelo medo, a família da vítima não prestou declarações à imprensa, entretanto, prefere manter o estabelecimento comercial em funcionamento. Na noite em que aconteceu o sequestro, a Polícia da República de Moçambique não se fez ao local. O caso foi encaminhado pelos próprios familiares às autoridades policiais e a família ainda aguarda por contacto dos sequestradores. As imagens são de Gaspar Chirinda, Antônio Tiwa, STV. A governadora da província de Sofala, Maria Helena Taipo, denunciou ontem que a Renamo tem estado a raptar cidadãos indefesos em alguns distritos de Sofala que não pactuam com as suas ideologias, criando um clima de terror na província, e apelou ao líder da Renamo a aceitar o diálogo com o chefe de Estado de forma incondicional. A denúncia foi efetuada pela governadora nesta terça-feira, durante a tradicional cerimônia de abertura do ano judicial em Sofala. Helena Taipo manifestou uma profunda preocupação com os aludidos raptos que apelidou de terrorismo político. Taipo acusou igualmente a Renamo de estar a atacar civis que circulam diariamente ao longo da Estrada Nacional número 1, nos troços entre Save e Muxungue e Maringo e Caia, naquela província. Por outro lado, Sofala está a ser assolado por ações de ataques dos homens armados da Renamo, que raptam cidadãos indefesos, semeiam luto nas famílias e dificultam a circulação de pessoas e bens. Por isso, condenamos com veemência as atitudes da Renamo e do seu líder. Continuamos a renovar o nosso apelo a toda a população da nossa província para a preservação da paz e consolidação da unidade nacional. Para a Renamo, endereçamos reiteradamente o apelo do nosso governo para aceitar incondicionalmente o diálogo com o chefe do Estado, visando a manutenção da paz no nosso país. Ainda em Sofala e na mesma cerimônia, o presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados teceu críticas ao governo e a Renamo pelo fato de não estarem a transformar em realidade os discursos atinentes a diálogos na busca da paz. De todos os quadrantes da nossa terra amada, ouvem-se gritos de apelo à paz. Mas não vemos respostas com ações concretas para pôr fim a esta situação
senão a manifestação genérica de vontade, tanto do governo como da RENAMO, no sentido de devolver a paz aos moçambicanos. Assim, gostaríamos de nos juntar aos gritos de apelo à paz e encarecidamente pedir ao governo e à RENAMO no sentido de desenvolver ações concretas para tirarmos desta agonia e devolver a paz aos moçambicanos. O presidente da CTA diz que o ambiente de negócios em Moçambique está minado. No programa Grande Entrevista da STV, Rogério Manuel diz também que o Estado deve acarinhar o setor privado, desafiá-lo em grandes investimentos e quebrar o tabu da incapacidade. O ambiente de negócios em Moçambique, eu diria que está minado. Está minado, trazendo esta última do conflito político-militar, este veio já de uma forma a tirar aquela esperança que muitos de nós tínhamos de poder investir mais e tentar lutar mais para investir no país. Portanto, eu acho que Moçambique não merece isto. Merece paz, merece mais investimentos de nacionais, merece um carinho por parte do próprio governo para com os nacionais, porque são os nacionais que vão segurar este país, não são os estrangeiros. Os estrangeiros vão fazer dinheiro e hão de ir para os países deles. Um exemplo concreto eu posso lhe dar da Eni e Anadarko. Houve prospecção, muito dinheiro envolvido na prospecção naqueles blocos. Onde é que foi esse dinheiro? Veio para Moçambique e retornou para os países, porque toda a prestação de serviços era com eles. Eram empresas deles que vieram lá fazer. Nenhuma empresa neste momento pode levantar o dedo e dizer eu fiz muito dinheiro naquela prospecção. Mas se for a olhar para os números que entraram para o país, para aquele determinado projeto, são elevadíssimos. O presidente do Conselho Diretivo da CTA diz também que os empresários nacionais devem ser testados no lugar de declará-los incapazes. Parece ser um tabu olharmos para o óleo e gás, olharmos para as minas de carvão e dizermos os nacionais não têm capacidade. Eu estou a tentar pôr isto aos colegas e a resposta que eu tenho muitas das vezes, será que não temos capacidade? O Estado já experimentou um dia dizer, meus amigos, se eu vos dou um bloco, vocês têm como fazer a prospecção. Quem disse que o moçambicano não tem capacidade para entrar no upstream? Porque neste momento nem no downstream estamos, nem no fornecimento de serviços estamos. Mas quem disse que não temos capacidade para ir ao upstream? Esta é uma questão. Se propõe que primeiro sejam testados. Queremos ser testados. Para o governo dizer sim, de viva voz, que vocês não têm capacidade, por isso não venham mais aqui reclamar isto. Queremos ser testados. Rogério Manuel também explica a polêmica da sua empresa, Sierra Aviation. Eu nunca andei atrás de um parceiro. O INSS veio e propôs comprar ações na minha empresa. E fizemos um memorando de entendimento. A RENAMO e MDM em Cabo Delgado acusam o governo provincial de estar a distorcer dados referentes às atividades do Plano Econômico e Social do ano passado, cujo informe foi apresentado na segunda sessão da Assembleia Provincial, que decorre desde ontem. A Assembleia Provincial de Cabo Delgado está desde esta terça-feira reunida na sua segunda sessão ordinária, que tem como uma das agendas o balanço do Plano Econômico e Social de 2015, apresentado pela governadora Sermia da Silva. O informe aponta para a realização em 100% em quase todos os setores. Foram assistidos 51.670 produtores, tendo-se cumprido com o plano em 100%. Foram abertas 16 novas escolas primárias,
representando 100% da realização do plano. As bancadas da Renamo e do MDM consideram que os dados ora apresentados não refletem a realidade e sustentam com a degradação de vias de acesso e outros fatores. Até agora estamos a falar de ensinchoradas, em que em muitos distritos estão com estradas degradadas, estão ainda populações aí a queixar-se de fome. Fomos ver algumas infraestruturas, alguns monumentos, mas o que o governo de facto está a falar ao contrário daquilo que nós constatamos no terreno. Ao lado da bancada da Frelimo, está ciente que o governo da Frelimo de Cabo Delgado está a fazer trabalhos positivos. A Assembleia Provincial de Cabo Delgado é constituída por 82 membros, sendo 67 da Frelimo, 14 da Renamo e apenas 1 do MDM. A falta de tribunais em 4 distritos de Cabo Delgado está a contribuir para a existência de mais de 5.700 processos pendentes. Em Cabo Delgado, as regiões de Muidumbe, Kisanga, Ibo e Metuge continuam a ser assistidos por tribunais de distritos vizinhos, facto que contribui para a existência de processos pendentes tanto no Tribunal Provincial como nos distritais. O balanço de desempenho do Tribunal Judicial Provincial, apresentado na abertura do ano jurídico, aponta que em 2015 esta instância da Justiça registrou mais de 8.200 processos pendentes e a nível dos tribunais distritais foram mais de 5.700. Verifica-se que os processos pendentes, entrados, julgados e transitados cresceram na ordem de 22%, 21,29%, 23,47% e 20%. A mesma família tiveram intoxicação alimentar e uma perdeu a vida depois de consumirem cogumelos impróprios no distrito de Moecata. As autoridades locais trabalham na sensibilização das comunidades para se evitar que mais casos ocorram naquele ponto do país. O caso ocorreu na localidade de Cavula, distrito de Moecate, em Nampula, onde 5 membros de uma família consumiram cogumelo impróprio e, em resultado, contraíram diarreia que levou à morte de uma pessoa. As autoridades locais desenvolvem atividade de sensibilização e monitoria por forma a se evitar que mais casos ocorram nas comunidades. Tivemos uma zona, na zona de Navuca, na localidade de Cavula, tivemos Mugloane, tivemos na zona de Cavula, algum bairro que teve problemas de diarreia e a equipe deslocou-se ao local, cogumelos que eles dizem é um tipo de cogumelo amarelo e esse tipo de cogumelo também provoca intoxicação alimentar. Não se registrou óbito? Tivemos óbito comunitário, um adulto. Os casos que nós detectamos lá foi mais ou menos 5 casos, mas foi numa única família. A malária também constitui motivo de preocupação para as autoridades de saúde naquele distrito, uma doença que conheceu um aumento de cerca de 26% comparativamente ao igual período do ano passado. Temos um aumento de 26% comparativamente ao ano passado, mas estamos a fazer trabalho conjunto, temos comitês de congestão, comitês de saúde e temos também os APs, que são agentes polivalentes alimentar, e todos esses estão a trabalhar na mobilização, nas palestras para saneamento de meio e estão a fazer demonstração de uso de redes mosquiteiras. Mas outras pessoas estão a usar as redes para cobrir verdura, para os animais não tomarem conta. No presente ano, foram distribuídas 800 redes mosquiteiras para o combate à malária naquele ponto da província. Os turísticos em Inhambane queixam-se da má atuação do Estado. São velhas lamúrias, mas que, segundo operadores turísticos em Inhambane, têm afetado catastroficamente os seus negócios
forçando até alguns a fecharem as portas. Os homens de negócio na área de turismo queixam-se de inspeções excessivas por parte dos agentes do Estado, a quem acusam de estar apenas interessado no dinheiro. Eu estive a fazer um trabalho no mês de dezembro, no Tofo, a entrevistar a comunidade para saber o que é que tem ganho, não é, da atividade de turismo. Muitos diziam muito bem que o turismo, desde que iniciou, tem dado muito contributo para eles. Eles têm casa agora, têm água por perto, têm hospitais. Mas o que está a acontecer é que os investidores estão a abandonar o país porque o governo, do jeito que falam eles, introduz muitas taxas e eles acabam não tendo lucro dessa atividade. E o que eles preferem fazer é arrumar as coisas e ir embora e vendem as instâncias que estão lá instaladas. Every investor is so nervous when they see. Todos os investidores ficam nervosos quando vejam um carro do governo ou as autoridades a chegarem, porque eles se preparam para multas. Não importa se tem todos os documentos em ordem, onde apanhar alguma coisa para te cobrar uma multa. The only time when they come and visit is when it gets to Christmas time. Outra preocupação dos fazedores do turismo prende-se com a subida desenfreada de preços no mercado nacional, que, entretanto, obriga-os a subirem também os preços dos serviços prestados aos seus clientes. Não há nenhuma instituição que está a controlar isto. Batatas subiam por 80% em sítios. 3 vezes, nos últimos 2 meses, eu tinha que cambiar meu menu, que é uma grande operação, sabemos. Porque os preços já foi impossível, simplesmente impossível de trabalhar. Amado Osman, do Conselho Empresarial de Inhambane, reconhece que o problema já foi bem mais grave do que atualmente, graças à pressão do setor privado que tem feito ao governo de Inhambane. Comparativamente a outras alturas, nesta última quadra festiva, porque foi proposta do Conselho Empresarial aqui, solicitamos que a IMNAI, na quadra festiva, não fizesse aquelas inspeções agressivas, que fossem fazer inspeções, sim senhora, de controle simplesmente. E da informação que recebemos de alguns agentes econômicos é que realmente a INAI, nesta quadra festiva, fez um bom trabalho. Os operadores turísticos mostraram-se ainda agastados com um número elevado de casas de férias em diversas praias da província, que, para além de não pagar impostos ao Estado, promove uma verdadeira concorrência desleal. Portanto, o diretor provincial da Cultura e Turismo em Inhambane, Fredson Bacar, diz que vai encaminhar as preocupações dos operadores turísticos às entidades competentes. Num frente a frente que manteve com os operadores turísticos em Inhambane, o diretor provincial da Cultura e Turismo ouviu as inquietações daquela massa empresarial, mas, sem avançar com soluções, promete encaminhá-las às entidades competentes. Nós vamos levar as preocupações que foram aqui apresentadas. E num próximo encontro, vamos trazer também resultados. O que nos responderam, o que disseram, ou como está sendo resolvido esse problema. Por outro lado, Fredson Bacar diz que o elevado número de casas de férias ilegais nas praias de Inhambane são resultado da desonestidade por parte de alguns operadores turísticos. Entre vocês há pessoas não honestas. Alguns já apresentam um projeto de construção, não é? Diz, o projeto é faseado. Começa por construir 1, 2 casas, não é isso? Não licencia e começa a operar. Vem para aqui turistas, diz que são familiares. É concorrência desleal. E no âmbito da coordenação interinstitucional, nós estamos a trabalhar, vamos continuar a trabalhar com a AT e com outras instituições para alargarmos o escopo de ação para toda a zona. Nós pretendemos fazer o levantamento das casas de férias e que, na verdade, paguem aquilo que é devido ao Estado. Fredson Bacar pediu ainda a colaboração por parte destes para melhorar o ambiente de negócios na área do turismo, que há muito anda turvo. O futuro da fauna bravia em Moçambique é sombrio. Esta é uma das conclusões do estudo sobre as áreas biogeográficas de Moçambique, apresentado hoje em Maputo, numa palestra alusiva ao Dia Mundial da Fauna Bravia, que se assinala amanhã. Organizações moçambicanas que trabalham na área de conservação da fauna bravia reuniram-se em Maputo para refletir sobre o futuro dos animais de grande porte existentes no país
e mostrar que o futuro dessas espécies está nas mãos do homem. A situação de Moçambique é descrita como sendo crítica, mas ainda há esperança. A fauna em Moçambique está em declínio em quase todo o território nacional. Apesar de tantos problemas que temos de caça furtiva, etc., ainda temos lá uma parte da fauna. Só que é preciso darmos mais nesse aspecto. Temos de fazer muito mais, que é para podermos manter as populações que estão lá e revertermos a tendência do declínio da fauna. A caça furtiva é uma das maiores ameaças e, para o biólogo Carlos Bento, a fiscalização pode combater este mal e minimizar a perda de espécies. Se fizermos aquilo uma ação compulsiva, as pessoas facilmente são penalizadas, então facilmente as pessoas ganham a disciplina. Então, a partir daí, a gente vai aplicando as outras medidas que são necessárias, que é para revertermos essa situação. O Fundo Mundial para a Natureza reconhece que há vontade política para garantir a conservação das espécies, mas há ainda muito por se fazer. Já a Administração Nacional das Áreas de Conservação entende que ações como o reordenamento territorial podem ajudar a melhorar o cenário de degradação. Várias instituições do Estado têm que intervir, a polícia, as alfândegas, os aeroportos, o Ministério do Ambiente, o Ministério do Mar. Portanto, há que haver uma muito melhor coordenação de esforços entre estas várias instituições para um objetivo comum. E dentro deste aspecto da governação, acho que há que haver um combate muito mais sério e muito mais forte às questões de corrupção. Temos mais fiscais, melhor controle sobre as nossas áreas, portanto conseguimos controlar aquilo que são as atividades legais. Temos também a questão do ordenamento do território, portanto temos que definir claramente quais são as áreas destinadas para a fauna, portanto quais são as áreas destinadas para o desenvolvimento ou para outro tipo de atividades. Mas temos uma outra componente importante que é a questão de educação e sensibilização das nossas comunidades e da nossa população. O Dia Mundial da Fauna Bravia celebra-se a 3 de março e o tema central para este ano é o desafio da conservação, olhando o futuro da fauna bravia em Moçambique. O vice-presidente para o Brasil e a América Latina da rede social Facebook foi preso nesta terça-feira em São Paulo. A prisão ocorreu porque, segundo a Justiça de Sergipe, a empresa não atendeu a uma determinação para fornecer informações de uma conversa entre suspeitos de tráfico de drogas. O caminho do executivo Diego Zodan devia terminar na sede do Facebook em São Paulo, mas acabou na cadeia. O vice-presidente para o Brasil e América Latina da rede social foi preso perto do escritório da empresa, na zona sul da cidade. Os polícias federais cumpriram a ordem de prisão determinada pelo juiz Marcel Maia, da cidade de Lagarto, no interior de Sergipe. Ele determinou a quebra de sigilo de mensagens trocadas pelo WhatsApp entre suspeitos de tráfico interestadual de drogas, investigado pela Polícia Federal. Mas o Facebook, que é dona do aplicativo, não atendeu a determinação. O juiz aplicou então multa de R$50 mil, o equivalente a pouco mais de 600 mil meticais por dia. Como a empresa continuou a recusar abrir os dados, o juiz aumentou a multa diária para R$1 milhão, o que corresponde a mais de 12 milhões de meticais. Esta terça-feira, depois de 60 dias de desrespeito à ordem judicial, o juiz mandou prender o executivo. O vice-presidente do Facebook prestou declarações na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele respondeu a todas as perguntas que foram enviadas pela Justiça de Sergipe por carta precatória. Em seguida, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste da capital. Em nota, o Facebook disse estar desapontado com o que chamou de medida extrema e desproporcional de ter um executivo da empresa levado a uma delegacia por causa de um problema com o WhatsApp, que, segundo a nota, opera separadamente do Facebook. Também em nota, o WhatsApp disse que não pode fornecer informações que não tem, porque a empresa não armazena as mensagens dos usuários. Hillary Clinton e Donald Trump configuram-se como os grandes vencedores da super terça-feira nas eleições primárias americanas, em que 11 estados votam seus candidatos à corrida à Casa Branca. As primeiras projeções das televisões americanas CNN e CBS dão a vitória a Clinton do lado democrata nos estados de Alabama, Tennessee, Virgínia, Geórgia, Arkansas e Texas. Donald Trump arrecadou as preferências republicanas no Alabama, Massachusetts, Tennessee, Geórgia e Virgínia.
Já Bernie Sanders, o candidato fenômeno, democrata que faz frente a Hillary no seu partido, venceu Vermont, o seu estado natal, e poderá ter ficado com Massachusetts, Vermont e Oklahoma. Do lado republicano, o candidato Ted Cruz venceu no Texas e no Oklahoma. Em janeiro, Hillary Clinton garantiu no Tonight Show da CNBC: Donald Trump está muito mais obcecado comigo do que eu com ele. Passado um mês e meio, a ex-primeira-dama já não terá tanta certeza. Com o magnata do imobiliário a sair-se como grande vencedor da super terça-feira, do lado republicano, Hillary estará já a preparar a estratégia para derrotar Trump nas presidenciais de novembro nos Estados Unidos da América.